Aleluia, aleluia, queridos. Louvado seja o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Amém? Como é precioso podermos estar juntos e sabemos que além dos irmãos que estão presentes aqui, existe uma multidão de pessoas que está nos ouvindo. Hoje nós temos uma audiência praticamente em cerca de quase 300 cidades, no entorno de Campina Grande, de Natal e lá de Serra Branca. Isso é maravilhoso, saber que milhares de pessoas podem nos ouvir e que essas pessoas, mesmo sem saírem de suas casas, elas estão recebendo a poderosa palavra da verdade, que é a única palavra que pode mudar a situação de um ser humano. Se não for essa palavra, queridos, eu digo nada feito, porque é essa palavra que verdadeiramente foi nos enviada para que a gente pudesse ter vida e vida, inclusive em abundância. Foi isso que ele nos disse. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não foi uma vida em escassez, mas foi uma vida em abundância. Essa é a proposta do nosso Pai. Amém? E não tem como nós estarmos na presença do nosso Pai e não desenvolvermos uma vida em abundância. Não tem como não acontecer isso. Se não estiver acontecendo isso, é porque não se está na presença do Pai como se deveria estar. Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas ela não tem ainda nem o conhecimento, ela não tem nem o conhecimento, nem a instrução necessária para que ela possa receber do nosso Pai, né? E o que é que a pessoa tem que fazer quando não tem essa experiência, não tem esse conhecimento? Tem que buscar conhecer. Tem que ter humildade para, diante do Pai, pedir ao próprio Pai que dê a instrução, dê sabedoria para poder aprender e desenvolver a salvação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, irmãos? E abra a Bíblia em Malaquias. Não se preocupe que não vai ser Malaquias 3. Vai ser Malaquias 1. Livro de Malaquias. Capítulo de número 1. É o último livro da primeira parte das Escrituras Sagradas, que é chamado de Antigo Testamento, né? Mas da primeira aliança. Amém? O último livro antes de Mateus. Aí você tem aí Malaquias. Diz assim, o versículo de número 1. A palavra de Yahweh a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz Yahweh, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz Yahweh: todavia amei Jacó e aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas. Assim diz Yahweh Tetzavaot, Yahweh dos exércitos: eles edificarão
eu, porém, demolirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem Yahweh está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: engrandecido é Yahweh, ainda além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz Yahweh dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Eu quero que você observe o versículo de número 6 novamente. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu amo. Se eu, pois, sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz Yahweh dos exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Versículo de número 7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa de Yahweh é desprezível. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governante, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz Yahweh dos exércitos. Versículo de número 9. Agora, pois, suplicai o favor de Elohim, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz Yahweh dos exércitos. Tomara que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz Yahweh dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz Yahweh dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa de Yahweh é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis também: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz Yahweh dos exércitos. E tendes trazido o que foi roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu de vossa mão? Diz Yahweh. Versículo de número 14. Mas seja maldito o enganador, que tendo o animal macho no seu rebanho, o vota e sacrifica a Yahweh o que tem mácula, porque eu sou grande, diz Yahweh dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Amém, queridos? Podem se assentar, queridos irmãos. Irmãos, nesses últimos dias a gente tem falado bastante do nome do nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e do nome do Filho dele. E a gente observa, queridos, que algumas pessoas, no decorrer dessas ministrações, elas às vezes ficam pensando: mas por que isso tudo está acontecendo? Por que até hoje nós não sabíamos esses nomes? Porque, por exemplo, talvez alguém que está ouvindo a programação nessa noite está sabendo hoje desses nomes. Por que só até hoje a gente não sabia e hoje é que nós estamos sabendo? Eu digo, essa é uma boa pergunta.
Mas sabe quem é que pode responder com a precisão de quem tem toda a ciência e é verdadeiramente onisciente? É o nosso Pai. Por que que Ele manteve durante tanto tempo, esse nome, vamos dizer, eu não vou dizer oculto, mas sem ser divulgado para tantas pessoas simultaneamente? Eu sinceramente eu não sei o porquê, mas de uma coisa eu tenho certeza: este é o tempo onde o nosso Pai está se revelando de uma forma pessoal a cada um dos seus filhos. Amém, queridos? Hoje nós fomos numa praia aqui no Rio Grande do Norte, e quando eu vinha voltando, né, porque tem uma praia e uma parte que é uma lagoa, quando eu vinha voltando, vi um pescador lá. Geralmente quando eu vejo um pescador, eu paro para conversar um pouquinho com ele. E aí eu perguntei: e aí, rapaz, está boa a pescaria hoje? Ele fez: rapaz, mais ou menos, porque com esse monte de gente aqui, os peixes ficam mais difíceis de serem fisgados, serem pegos, né, que ele estava pegando com a tarrafa. E aí eu conversando com ele, ele fez: mas mesmo assim, eu tenho pescado, tá aí, abra aí para você ver. Aí eu abri o balde, né, e vi lá uns peixes que ele tinha pescado, né, e conversando com ele, percebi que ele era cristão. E aí perguntei se ele já tinha ouvido a rádio. Ele disse: não ouvi não. E disse que ouvia uma outra rádio. Eu disse: pois é, escute essa rádio, é uma bênção. Ele fez: muito bem, meu irmão, vou ouvir, né? E aí me veio aquela vontade de perguntar algo a ele. Eu disse: quanto tempo você tem já e você está congregando? Ele fez 22 anos. 22 anos ele tem de congregado numa religião. E aí eu cheguei para ele e perguntei: eu posso te fazer uma pergunta, amado? Ele fez: pode, né? Eu digo: qual é o nome do seu Pai Celestial? Esse homem olhou para mim de uma forma que eu disse, uma pergunta tão simples como essa. Ele olhou para mim e ficou assim pensando. Aí parou, aí disse: Senhor. Senhor é o nome do meu Pai. Eu digo: não é, irmão. Senhor não é o nome do seu pai. Senhor é um título. O seu pai tem um nome. É porque não lhe disseram o nome dele. Ele olhou assim para mim, né? E ficou pensando. Eu digo: olha, Senhor, a gente trata de Senhor as pessoas, né? Uma pessoa de uma idade maior do que a nossa, de maior idade do que a nossa. A gente trata por respeito uma autoridade como Senhor, mas Senhor não é um nome. E eu fui e escrevi na areia lá daquela praia o nome do Eterno. Eu escrevi ele em português, em hebraico, e disse como se falava. E depois que eu falei o nome, ele ficou olhando assim. Eu digo: agora tem o filho dele, né? Que a gente conhece aqui como Jesus. Eu disse: o nome dele, o nome do filho é este aqui. Escrevi o nome e expliquei como funciona o nome. O que significa o nome. Ele olhou assim para mim e ficou admirado. 22 anos servindo dentro, inclusive, de uma denominação evangélica. Mas não tinham falado até hoje sobre isso a ele. Eu digo: por que é que o Pai colocou ele hoje no meu caminho, na beira de uma praia, ele para pescar? Porque não é comum em dias de domingo a gente ver um pescador pescando de tarrafa no meio do povo. Geralmente você vê até pessoas pescando com um anzol, mas de tarrafa não. E eu achei interessante porque realmente quando tem muita gente, os peixes não ficam por ali, né? Eles saem, mas ele estava pescando de tarrafa. Sabe por que o Pai fez isso hoje, irmãos? Porque era hoje que o Pai queria se revelar para aquele homem pessoalmente. Amém? Mas se nós formos observar para o texto que nós acabamos de ler, a gente vai ver que isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa desde muito tempo que infelizmente acontece. Se você for observar o versículo de número 6
desse texto diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o amo, onde está o temor de mim? Diz Iarro dos exércitos. E vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Isso não fomos nós que inventamos isso. Está na sua Bíblia isso. Até mesmo as Bíblias que não trazem esses nomes originais, elas trazem esse escrito. Se você abrir sua Bíblia, abra por favor aí, irmã Morgana, e me diga se está escrito no versículo de número 6, exatamente assim. O versículo de número 6. Na parte B diz Iarro dos exércitos a vós. Aleluia. Não é, irmã? Vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então é um dever de um sacerdote, acima de tudo, honrar o nome daquele que ele diz servir. Mas por que essas pessoas desprezam o nome do Altíssimo? Porque eu digo, se já é um pecado nós desprezarmos qualquer pessoa, imagine desprezarmos o nome do Criador dos céus e da terra. E principalmente se dizendo sacerdote dele. É estranho ou não é uma situação dessas, irmãos? E a gente vê que aquele pescador que eu encontrei na beira daquela praia, aquilo ali é só um, na multidão de pessoas que não sabem o nome do Pai e não sabem o nome do Filho. E eu estou falando do Pai eterno e do Filho que foi enviado a esse mundo para quê? Para nos salvar em nome do Pai. Quando eu escrevi no chão, eu digo, olha, o nome dele se escreve assim. Escrevi lá, Yod, Re, Vav, Re, as 4 letras em hebraico. E eu disse, em português, essas 4 letras, elas foram transliteradas e se transformaram em YHWH. Você quer saber como se fala YHWH? Se fala Iarro. É assim que a gente chama o nome do nosso Pai. E o filho dele, qual o nome dele? E aí eu falei lá, eu disse, olha, o filho dele se escreve assim, YAHUSHUA, Yahushua, que significa o quê? Iarro salva. Quando aquele homem viu aquilo ali, ele disse, meu irmão, eu não sabia. Eu digo, quantas pessoas não sabem até hoje, irmão? Pode ter certeza absoluta que a maioria não sabe. Mas quem tem ouvido essas rádios, quem tem participado dos nossos cultos, nós temos falado sobre esses nomes. Porque nós entendemos, inclusive, que isso é um princípio de um relacionamento. Quando eu conheci o irmão Maurício, a irmã Neta e a irmã Morgana, a primeira coisa que nós tomamos conhecimento foi o quê? Os nomes pessoais de cada um. Eu não conheço o irmão Maurício como o irmão. Eu não conheço o irmão Maurício, por ser um senhor de uma idade mais avançada do que a minha, como senhor. Se eu o chamasse assim, Senhor, talvez se ele estivesse sozinho, num determinado ambiente, ele poderia até virar e dizer, está falando comigo?
né? Mas no meio de várias pessoas que podem ser chamadas Senhor. Você chamar Senhor, será que ia funcionar? Especialmente para detectar ou para localizar uma determinada pessoa? Não funcionaria. Mas você veja que no livro de Malaquias, isso na antiga aliança, já estava um questionamento do nosso pai a respeito dos sacerdotes que desprezavam o nome dele. Já havia esse desprezo ao nome do Altíssimo. Mas sabe o que foi que o Messias ele veio fazer na terra? Ele veio revelar o nome do Pai a todo aquele que o Pai entregou em suas mãos. Amém, queridos? E é por causa disso que nós sabemos que a nossa missão, ela é muito grande, irmão. Porque aquele homem, irmão, estava 22 anos dentro de uma congregação. E até o dia de hoje, ninguém tinha falado para ele sobre isso. Mas eu tenho certeza que talvez até agora ele esteja ouvindo a rádio. Porque eu fiz questão de voltar lá e pegar o número dele. E disse, olha, o número da rádio é 102,1, sintonize. Ele fez, não, depois eu quero conversar mais ainda com você, para você me falar mais sobre isso. Isso me interessou muito. Amém? Os filhos, irmãos, quando eles ouvem a verdade, eles ficam interessados. Por quê? Porque é a verdade que liberta. E nós temos prazer em ouvirmos a verdade. Mas veja que existe um outro problema. Sabe qual é o outro problema, irmãos? É a falta de entendimento de quem está ouvindo a verdade. Porque quando algumas pessoas, inclusive, nos ouvem falando sobre isso, sabe o que é que as pessoas dizem, irmão? Muitas vezes, elas dizem, não, mas isso não tem nada a ver não, rapaz. A gente aprendeu que o nome dele é Deus e que o nome do Filho é Jesus. Foi isso que nós aprendemos. Nós já aprendemos isso. Isso não tem nada a ver. E eu digo, tem a ver sim. Porque se você for pegar uma Bíblia que restaura a verdade e restaura o original, aonde tem na Bíblia, por exemplo, de Morgana aí, dizendo Senhor, não está Senhor, está o nome do nosso Pai. Está o nome do nosso Pai. E o que é mais estranho, porque durante tanto tempo que se vende Bíblia nesse país, e inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil, que deve ser, entre os evangélicos, a maior produtora de Bíblias, e a Edições Paulinas, que dentro dos católicos é a maior produtora de Bíblia, por que é que essas pessoas não se incomodaram com isso? Será que essas pessoas, até o presente momento, elas não tiveram curiosidade de saber o nome do Pai? E se elas são fabricantes de Bíblias, não tiveram curiosidade, ou pelo menos não tiveram, vamos dizer assim, o interesse de registrar nisso que chamam de Escritura Sagrada, o nome do Pai e o nome do Filho no original? Não, irmão, pode ter certeza, tem uma coisa errada nisso. Tem uma coisa errada. Mas o que é que nós podemos fazer mediante tudo isso, irmão? Nós podemos receber a verdade e sermos canais de propagação da verdade para outras pessoas que ainda estão perdidas e sem saber o próprio nome do Pai, Criador dos céus e da terra, como era até este dia de hoje o pescador que eu encontrei na beira da praia. Diga assim, mas o nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom. Amém? Ele não nos deixa enganados com nada, irmão. O nosso Pai está nos revelando de uma forma tão maravilhosa isso, né? Porque pode ter certeza que esses sacerdotes, eles não esquecem o livro de Malaquias. Malaquias 3:10 talvez seja um dos mais conhecidos. Sabe por quê? Porque o interesse, muitas vezes, não é a verdade, mas o interesse é o material. Mas o nosso Pai, Ele não se importa com o material. Sabe com quem é que Ele se importa? Ele se importa com o nosso espírito.
Ele se importa em que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte, para que possamos ser, inclusive, libertadores de outros. Amém? E se você continuar lendo o texto, você vai ver que no versículo de número 10, diz assim: tomara que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesse fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz Iarro dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Amém? Diz como na sua Bíblia, irmã Morgana. O versículo de número 11. Amém? Isso é algo estabelecido no céu. Isso foi o Senhor falando através de Malaquias. Para quê? Para que a gente tivesse ciência sobre isso. Os homens tentaram esconder, mas o nosso Pai, Ele nos revelou. Amém, querido? E por que nesse tempo isso está vindo à tona de uma forma que pessoas estão ligando para a gente e dizendo: meu irmão, eu descobri o nome, meu irmão, eu não sei o que fazer agora porque eu descobri isso, como é que vai ser? Sabe o que é que eu digo? Eu digo: tão somente glorifique o nome do seu Pai, e quando perguntarem o nome do seu Pai, diga o nome dele, somente isso. E fale para outras pessoas, porque nós somos luz, nós somos sal, e nós precisamos falar, desde os pequenos até os mais idosos. Amém? Somente isso. Ah, mas eu não sei como fala isso. Eu digo: vai saber, porque quando a gente vai partir para a área do cinema, você vê que a gente fala os nomes de atores internacionais, às vezes um nome super complicado, como aquele Arnold Schwarzenegger, né? Que é me parece que ele é austríaco, ele é judeu, foi radicado na Áustria. O nome dele é totalmente estranho, Arnold Schwarzenegger. Hoje os brasileiros falam aquele nome normalmente. E por que é que a gente não pode falar o nome do nosso Pai e o nome do nosso Salvador? Eu digo: vai falar normalmente. Mas é claro que quando nós estamos no processo, inclusive, de uma reeducação com relação a isso, muitas vezes os nomes antigos vêm na nossa mente, né? E o que é que a gente fala? A gente fala os nomes que a gente já aprendeu, mas aos pouquinhos, na medida que o Espírito Santo vai trazendo luz ao nosso entendimento, vai trazendo as instruções, nós vamos sendo o quê? Reeducados. E vai acontecendo o processo de substituição. O que é para ser abalado e foi criado pelos homens, vai ser removido. E sabe o que é que vai ser estabelecido? É o que é eterno. Amém? E por que nesse tempo está acontecendo isso? Eu digo: porque nós estamos nos últimos tempos. E a palavra do Altíssimo diz, no livro de Joel: aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Amém? E quem morreu sem saber esses nomes? Eu digo: quem morreu sem saber, morreu na inocência. Se o Pai não deu, Ele não vai cobrar. Mas a quem foi dado, a esse será cobrado, né? A palavra diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que você toma conhecimento, eu digo: você ali já tem um compromisso de não só ficar para você, mas de propagar para outras pessoas. Amém, irmãos? Você observe, irmão, é impossível esse nome ter sido estabelecido e ser um nome que não era para ser divulgado. Porque você observe que no versículo 11 diz, ele está dizendo no 10, né? Olha, tomara que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesse fogo no meu altar. O Eterno indignado contra esses sacerdotes que não honraram
ou não honravam o nome dele. E ele dizendo: tomara que fechassem as portas para vocês não acenderem fogo no meu altar, porque eu não aceito esse sacrifício de vocês. Ele estava indignado ali. E dizendo através da vida do profeta Malaquias. Mas mesmo depois de dizer isso, no versículo 11 ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, grande entre as nações, é o meu nome. Amém? Por que isso estaria escrito, irmão? Será que era para ser um nome que iam botar debaixo do negócio e dizer: olha, esse nome é impronunciável, ninguém pode falar esse nome? Será que é para isso, irmão? De maneira nenhuma. O nome do nosso Pai, ele é para ser falado alto e em bom som, e todos devem ouvir o nome dele, porque a palavra diz que grande é o nome dele. Grande é o nome dele em toda a terra. Amém? Desde o nascente do sol até o poente. Isso significa o que? Em toda a terra. E a gente pode dizer, irmão, expandindo isso aqui, porque ele não é o criador só dessa terrinha, mas em todo o universo dele, grande é o nome dele. Amém? Todo o universo que foi obra das mãos dele. A Bíblia não fala nos detalhes sobre isso, mas a criação é totalmente obra das mãos do nosso Pai. E aí no versículo de número 11 diz: e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações. Diz Yahu Tetzavot, ou seja, Yahu dos exércitos. Amém, querido? Nós não vamos ser uma geração que vai desprezar o nome do Pai. Os nossos filhos, as nossas filhas e aqueles que vierem após nós, eles conhecerão através de nós o nome do nosso Pai. Nós não seremos pessoas que caminharão através de uma religião cega, ensinando a pessoas que não têm condição de saber o básico. Não, nós seremos responsáveis por levantarmos uma geração de pessoas que conhecem o seu Elohim, que conhecem o nome dele e que honram o nome dele. Sabe o que é que significa o nome do nosso Pai, queridos? O nome do nosso Pai significa eu sou. Amém? Significa dizer que ele é, antes de tudo existir, e que ele vai se tornar para você aquilo que você crê que ele é. Porque do mesmo jeito que é colocado eu sou, existe uma versão que diz também eu serei. O sentido do verbo no hebraico, do verbo hayá, é também eu serei. Amém? Então ele é o eu sou, mas ele se torna para você aquilo que você crê que ele é. Amém? Então pessoas vão ter conhecimento desse nome, e quando invocarem o nome dele, algo do céu na terra já estará acontecendo. O Pai vai olhar de lá e vai dizer: eles estão honrando o meu nome. Amém? Abra sua Bíblia, fique de pé mais uma vez, querido irmão. Estamos quase terminando. Nós vamos ter um seminário aqui na sede da missão em Natal e também em Campina Grande, que vai trazer todos os detalhes sobre esses nomes, inclusive com imagens, né, no projetor, com toda essa parte que é necessário que as pessoas vejam para elas conhecerem mais sobre o nome e terem uma base, inclusive até arqueológica. Certa vez um irmão me cobrou e ele disse assim: eu quero os dados históricos que comprovem isso. Eu digo: tem alguns dados que comprovam isso. Mas sabe quem é que verdadeiramente pode testificar com cada um de nós sobre a veracidade dessas informações? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós já o recebemos. Amém?
O Espírito da verdade, ele habita em nós e é ele quem testifica que nós somos filhos do Altíssimo. Amém? Louvado seja o Todo-Poderoso. Abra no Salmo de número 103, irmãos. Aleluia. Aleluia. O Salmo 103, verso 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Amém? Na sua Bíblia está assim, irmão Maurício? Bendize, ó minha alma, ao Eterno, e todas as minhas entranhas, ao seu santo nome. Você vê que é uma coisa que ultrapassa o limite do cérebro, né? Ele diz: todas as minhas entranhas, bendiga o seu santo nome. Amém? Eu ouvi uma desculpa das mais esfarrapadas nesses últimos dias para se dizer que não pode, não se sabe o nome do Senhor, não se sabe como pronunciar. Um irmão disse: olha, mas o nome é impronunciável. Eu digo: então, não tem razão de existir. Para que você vai colocar um nome impronunciável, irmão? Se é impronunciável, para que vai existir? Está vendo que isso não tem cabimento, irmão? Com tantos versículos que a Bíblia fala sobre o nome dele, como é que não é para pronunciar? Como é que não é para nós não sabermos, irmão? Está entendendo, irmãos? Então está errado. Está errado, precisa ser divulgado. E é isso que estamos fazendo, amém? Versículo de número 2. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 2, amém? Vamos abrir aqui porque diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque a gente tem uma missão, né? E temos que estar firmes e rejuvenescidos para chegarmos no final da missão. Amém? Eu amo esse salmo. E no versículo 6 diz assim: o Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto está distante o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece ou se compadece pelos filhos, assim semelhantemente Yahweh tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Repetindo aqui o versículo de número 15. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ela floresce
como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Altíssimo é desde sempre e para sempre. Na sua Bíblia talvez esteja aí, é de eternidade a eternidade, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Altíssimo estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendizei ao Eterno vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Eterno vós todos, seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris a sua vontade. Bendizei ao Eterno todas as obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Altíssimo, bendize a Yahweh, ó minha alma. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, nós temos motivo de sobra para sabermos que o Pai se alegra e se agrada quando nós estamos buscando fazer aquilo que está na vontade dele. Amém? E o que é que acontece quando um filho faz algo que está na vontade do Pai? Sabe o que é que acontece, irmãos? O nosso Pai se alegra com as nossas vidas. Amém? Eu imagino aquela cena de quando o Mashiach estava sendo batizado por João e disse que ouviu-se uma voz dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Amém? Quando nós estamos buscando a verdade, quando nós estamos buscando o conserto, nós estamos ali agradando e alegrando o coração do nosso Pai. Amém? Todos os passos que nós damos no sentido da verdade são passos que alegram o coração do nosso Pai. Por quê? Porque a alegria de um pai é ver que os filhos estão no caminho firmados na verdade. Amém, queridos? Então eu louvo ao Pai por essa noite desse dia e pela tarde desse dia que eu encontrei aquele pescador. Amém? Aprove ao nosso Pai hoje revelar aquele filho que estava ali como um órfão sem saber o nome do pai, o nome dele. Aleluia! Você se alegra com isso? Amém! Tem alguém no nosso meio que está doente e que quer oração e sabe que há poder para curar? Tem alguém no nosso meio? Senhora? Se quiser, venha. Venha para aqui para frente, irmã Rita. Fique ali, olhe. Ali. Viu? Pode afastar um pouquinho mais atrás que eu vou descer para cá, tá certo? Pode afastar mais um pouquinho ainda. Pode ir mais um pouquinho. Pode ir. Mais um pouquinho. Aí, ótimo. Aí. Aleluia. Você que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook e que está doente, antes de fazer a oração e profetizar sobre a sua vida, eu digo, é importante você reconhecer o Salvador. Amém? Porque eu tenho dito o seguinte, que pessoas que estão curadas, pessoas que estão saradas e não reconheceram o Salvador, se elas morrerem, elas serão condenadas ao inferno. Então, mais importante do que a cura é reconhecer o Salvador. Amém? Porque tendo reconhecido o Salvador, meu irmão e minha irmã, mesmo que a pessoa morra, ela ainda viverá e viverá para sempre na presença do Pai. Amém? Então vamos interceder pelos que estão nos ouvindo e assistindo pelo YouTube. E eu creio no poder do Pai para libertação e salvação. Amém? Se você ainda não reconheceu o Salvador, eu quero que você levante as duas mãos para o alto. Se você não reconheceu ainda, e você está nos assistindo ou nos ouvindo pela rádio, levante as duas mãos para o alto e repita as palavras que eu vou dizer agora. Diga: Criador dos céus e da terra, soberano de toda a existência, eu hoje recebo a tua palavra, eu recebo a sua verdade, e eu reconheço o seu Filho, Yahushua, como o meu Salvador.
E eu lhe peço que o Senhor me perdoe por todos os pecados que eu cometi. E que a partir de hoje eu viva para honrar o teu santo nome e dar testemunho do teu reino. É isso que eu lhe peço e que seja assim, meu Pai. Amém? Se você agora já se tornou filho, eu digo, agora já está numa posição de receber do Pai aquilo que o homem não pode dar, porque o Pai lhe ama. Amém? Quem está enfermo nessa noite, coloca a mão esquerda onde está a enfermidade e a mão direita aponta para o alto. Aleluia. Glórias. Aleluia. Coloque a mão esquerda onde está a enfermidade, a mão direita aponte para o alto. Não há nada que o maligno forjou contra você que o poder do nosso Pai não possa reverter. Então somente creia. E crendo você verá a glória do Pai se manifestando sobre a sua vida. Estenda as mãos sobre a irmã. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essas vidas que estão nos ouvindo, Pai. Aonde quer que elas estejam agora, Pai. Nós te bendizemos porque nós sabemos, Pai, que o teu poder alcança elas, Pai, aonde elas estão agora. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque não há limites de espaço e tempo para a sua ação. Daqui por diante, não dá para agir no passado, mas no presente e no futuro, eu digo, temos plena certeza de operação. E tu és o Senhor dos céus e da terra, e de todos os tempos, tu és o eu sou. Nós te louvamos e te bendizemos, Iarro dos exércitos. Em nome do teu filho, Yahushua, nós te pedimos, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento espiritual, dai-nos compreensão e plena convicção daquilo que o Senhor quer compartilhar com os teus filhos. É o que eu te peço por cada um dos meus irmãos, para que possamos, firmados na verdade, Pai, estabelecemos a sua vontade e o seu reino em cada situação. Eu declaro sobre a vida dessa irmã e desses irmãos que estão ouvindo pelo YouTube e pelo Facebook e através da rádio. Eu declaro, Pai, que eles são livres deste mal. Livres deste mal, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Que tudo que o inimigo forjou contra a vida dessas pessoas se transforme em nada. É isso que declaramos e que seja assim, para a glória do Todo-Poderoso. Todo o mal bata em retirada e que a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, seja cumprida na vida da irmã e de todos os irmãos que estão ouvindo pela rádio e assistindo pelas redes sociais. Que seja assim. Amém e aleluia. Amém, queridos. Amém, Maneta. Tá melhor? Aliviou, né? Aleluia. Amém. Glória. Que bênção. E você que está ouvindo a rádio, querido, você pode mandar um áudio para a rádio pelo 83987462333 e testemunhar sobre aquilo que o Pai fez na tua vida. Amém? Irmãos, vamos fazer a oração da unidade. Amém? Vamos dar as mãos aí, todos. Vá para perto deles ali, Vivian. Lavínia, venha para perto das irmãs aqui também. E dê as mãos, todos vocês. Aleluia. A oração da unidade, querido, nós estamos orando uns pelos outros, amém? Vamos orar uns pelos outros. Pegue na mão de Vivian, Lavínia.
Louvado seja o Todo-Poderoso. Vamos fazer as nossas orações e nós vamos ligar na terra aquilo que está de acordo com a vontade do nosso Pai. Amém? Faça a sua oração, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa acompanhando também. É momento de oração, onde nós oramos uns pelos outros e intercedemos. Muito bem, André. Tu é um forte mesmo, viu? Aleluia. Pai, nós te pedimos pela vida de cada um dos irmãos, dos teus filhos que estão aqui na terra, Pai. Pai, nós te pedimos que todos os pedidos, Senhor, que foram feitos por eles, estão alinhados com a sua vontade, Pai. Se havia algum empecilho, algum impedimento, Pai, para a realização desse desejo do coração dos teus filhos, alinhado com a tua vontade, Pai, que esse impedimento se transforme em nada e que prevaleça a tua vontade e que venha o teu reino sobre tudo, Pai. Pai, nós te pedimos por essa multidão, Pai, de filhos teus que estão aí nesse mundo, Pai, sem saber o teu nome, Pai. Nós proclamamos a libertação dos cativos e oprimidos e declaramos que eles irão ouvir a tua palavra, Pai. Eles irão ouvir a tua palavra, Pai, e vão receber com mansidão a verdade e vão se firmar nela, Pai. É isso que nós declaramos. Pai, nós enviamos a sua palavra, Pai, aonde quer que exista agora uma pessoa que está enferma, Pai. Nós enviamos a sua palavra e declaramos que essa pessoa seja curada, livre, sarada para a glória do teu nome. E que tenha ciência de que foi o Criador dos céus e da terra que operou na vida dela. Pai, nós te agradecemos por esse culto abençoado, Pai. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de divulgarmos a verdade, Pai. De divulgarmos o teu santo nome, Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo e declaramos que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, na terra como é nos céus. Vamos concluir esta reunião, Pai, fazendo e orando a oração que o próprio Mashiach nos ensinou. Dizendo todos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado os que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e todos digam amém. Aleluia. Queridos, vamos terminar dizendo aleluia. 1, 2, 3. Aleluia! Glória! Sejam todos abençoados na prática da palavra. Amanhã, reunião em Campina Grande, às 7h30 da noite. Esteja presente na Escola Faculdade da Criança. E quarta-feira, mais uma vez, reunião às 3 da tarde e 7h30 da noite, aqui na sede da missão. Próximo sábado, às 4 horas da tarde, e no domingo, às 6 horas da tarde. E pela manhã, reunião especial do Exército da Restauração, lá no Parque das Dunas, em Natal. Amém? Reunião às 9 horas da manhã, no próximo domingo, tá? Fiquem todos na paz. Shalom!